Como restaurar a comunicação no casamento quando as palavras acabaram? Quando o silêncio tomou conta? Você já percebeu que existem casais que continuam morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, cuidando dos filhos, pagando as contas, mas emocionalmente parece viver em mundos completamente diferentes? Eles conversam sobre supermercado, sobre os filhos, sobre as contas, sobre quem vai buscar quem, sobre o que precisa ser resolvido amanhã, mas quase não conversam mais sobre o que está acontecendo dentro deles. Talvez esse seja um dos sinais mais perigosos de um relacionamento desgastado. Não é quando o casal briga, às vezes é quando o casal simplesmente para de tentar conversar. Porque chega um momento em que a pessoa pensa: ah, não adianta falar, ele não vai entender. Ela sempre interpreta tudo errado. Já falei isso tantas vezes, acho que é melhor ficar quieto. E pouco a pouco o silêncio começa a ocupar o espaço que antes pertencia à intimidade. Mas eu quero dizer algo importante para você hoje. O silêncio nem sempre significa que o amor acabou. Às vezes significa que existem feridas demais entre duas pessoas que ainda gostariam de se encontrar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como restaurar a comunicação quando as palavras parecem ter acabado. O primeiro passo, o primeiro desafio é: existe um erro muito comum nos relacionamentos. Transformar toda a conversa em uma disputa para descobrir quem está certo. Eu tenho razão. Foi você que começou. Ah, mas você fez isso primeiro. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. E assim por diante. Perceba, quando o objetivo da conversa é vencer, o outro deixa de ser alguém que eu quero compreender e passa a ser alguém que eu preciso derrotar. E um casamento não sobrevive muito tempo quando o marido e a mulher se tornam adversários. Por isso, antes de perguntar como eu faço meu cônjuge entender o meu lado, talvez você precise perguntar: será que eu ainda consigo ouvir o lado dele ou dela sem preparar minha defesa ou justificar o meu ataque? Essa é uma mudança enorme. Porque comunicação saudável não começa quando alguém fala melhor. Começa quando alguém decide ouvir melhor. Segundo passo. Essa talvez seja uma das ferramentas mais importantes que eu quero ensinar e compartilhar com você hoje. Existe uma diferença enorme entre acusar alguém e revelar o que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, você não se importa comigo. Isso é uma acusação. Ora, veja a diferença. Eu tenho me sentido sozinho dentro do nosso relacionamento e sinto falta de perceber que ainda somos importantes um para o outro. Percebe? A primeira frase provoca defesa. A segunda frase revela uma necessidade. Uma outra situação. Em vez de você dizer: você nunca me escuta, experimente dizer: quando eu tento falar e percebo que você está olhando para o celular, eu sinto que aquilo que estou dizendo não é importante para você. Você não está atacando, agora você está revelando. Vulnerabilidade é justamente isso. Ter coragem de mostrar o que existe por trás da reação. Porque muitas vezes a raiva é apenas a camada de cima. Debaixo dela pode existir medo, solidão, rejeição, insegurança, frustração, cansaço, necessidade de carinho, a necessidade de reconhecimento ou mesmo de validação. Então eu quero propor uma mudança. Em vez de dizer apenas: você me machucou, tente dizer: quando isso aconteceu, o que eu senti foi muito ruim. Isso muda completamente a qualidade da conversa. Terceiro passo. Outro problema é imaginar que toda conversa precisa terminar com uma solução. Nem sempre.
Às vezes, antes de resolver o problema, vocês precisam simplesmente conseguir se ouvir novamente. Imagina uma pessoa que está há anos guardando ressentimentos. Você acha que uma conversa de 20 minutos vai resolver tudo? Provavelmente não. E talvez colocar essa pressão sobre a conversa seja justamente o que faz vocês desistirem. Então estabeleça um objetivo menor. Não diga, hoje nós vamos resolver o nosso casamento. Mas diga, hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo entre nós. Isso é possível. Uma conversa pode terminar sem uma solução definitiva e ainda assim ser uma boa conversa. Porque talvez o primeiro milagre não seja o problema desaparecer. Talvez seja vocês conseguirem sentar novamente um diante do outro sem precisar se defender ou mesmo atacar. Quarto passo. Existe uma pergunta muito importante. Meu cônjuge se sente seguro para ser vulnerável comigo? Porque ninguém consegue falar profundamente onde existe medo de humilhação. Se toda vez que alguém revela uma fragilidade, recebe uma crítica, uma ironia ou mesmo uma cobrança, da próxima vez essa pessoa vai se calar. Por isso, algumas regras precisam ser estabelecidas. Durante uma conversa importante, não interrompa, não grite, não use informações íntimas como armas. Não traga 10 problemas antigos para provar que o outro está errado. Não diga, você sempre faz isso, você nunca muda, você é exatamente igual ao seu pai, e você é exatamente igual à sua mãe. Eu sabia que você era assim. Essas frases fecham portas. Se o ambiente estiver muito carregado, parem. Não como fuga, mas como uma forma de preservar a conversa. Você pode dizer: eu quero continuar essa conversa, mas nesse momento eu estou muito alterado. Preciso me acalmar para conseguir ouvir você com clareza. Isso é maturidade. Quinto passo. Eu quero deixar para você uma pergunta muito simples. Quando perceber que o seu casamento está entrando novamente em uma discussão, experimente perguntar: o que você gostaria que eu entendesse sobre o que você está sentindo? E não, qual é o seu problema? E não, por que você está fazendo isso? E nem ainda, quem está errado? Mas, o que você gostaria que eu entendesse? E depois faça uma coisa difícil. Escute sem interromper. Talvez você discorde. Talvez você tenha uma outra versão dos fatos. Mas primeiro, escute. E depois você pode dizer: eu não tinha percebido isso dessa maneira. Ou ainda, agora consigo entender um pouco melhor. Isso não significa concordar com tudo. Compreender não significa necessariamente concordar. Significa reconhecer que existe uma experiência emocional do outro que merece ser ouvida. Agora, um exercício prático para o casal. Quero propor algo para você fazer com a sua esposa ou com o seu marido. Separem aproximadamente 20 minutos, sem televisão, sem celular, sem filhos interrompendo, se for possível, e sente-se frente a frente. E cada um terá alguns minutos para responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o que eu mais sinto falta em nós? Não fale sobre o que o outro deveria fazer. Fale sobre o que você sente falta. Eu sinto falta de conversar. Eu sinto falta de rir com você. Eu sinto falta de carinho. Eu sinto falta de sentir que somos parceiros. Pergunta de número 2: existe alguma coisa que eu tenha carregado sozinho e nunca consegui falar? Aqui entra a vulnerabilidade. Talvez seja uma dor. Talvez seja um medo. Talvez seja uma frustração. Talvez uma insegurança. Ou ainda uma decepção. Terceira pergunta: qual é uma pequena atitude que eu poderia fazer essa semana para que eu me sentisse mais próximo de você? Observe.
Não é você precisa mudar, é o que eu poderia fazer para nos aproximarmos um pouco mais nessa semana. Comece pequeno. Talvez seja um café juntos, uma caminhada, uma conversa sem celular, um abraço mais demorado, uma oração juntos, um jantar, uma noite sem falar sobre problemas. A restauração de uma relação muitas vezes acontece através de pequenas experiências repetidas de segurança. Agora, quando existem feridas antigas, eu preciso fazer uma ressalva importante. Existem situações em que o problema de comunicação é apenas a superfície, porque existem feridas profundas, traições, rejeições, abandonos, mentiras, mágoas acumuladas, experiências familiares que influenciaram a maneira como cada um aprendeu a amar. Nesse caso, simplesmente dizer vamos conversar melhor pode não ser suficiente. Às vezes o casal precisa de um acompanhamento pastoral, um aconselhamento ou ainda uma terapia de casal. Isso não significa que o casamento fracassou. Significa que vocês reconhecem que precisam de ajuda para reconstruir algo que ficou ferido. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade. E existe ainda uma palavra que não pode faltar quando falamos de restauração: perdão. Mas precisamos entender corretamente. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa negar a dor. Perdoar não significa permitir que alguém continue cometendo abusos. Perdoar não significa reconstruir confiança instantaneamente. O perdão é uma decisão de não permitir que aquilo que aconteceu continue governando o seu coração. Agora, a confiança é reconstruída com o tempo, verdade, responsabilidade e mudança de comportamento. Por isso, perdão pode ser imediato. A confiança pode precisar ser reconstruída no decorrer do período. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando: José, no meu casamento já não existe mais conversa. Ou ainda, eu já tentei, eu já falei tantas vezes, meu marido não muda, minha esposa não quer conversar. Então eu quero ser muito cuidadoso com você. Não vou prometer que uma conversa vai resolver tudo. Não seria honesto. Mas eu quero dizer uma coisa: não tome decisões definitivas apenas porque você está atravessando um momento, uma estação difícil. Se existe possibilidade de reconstrução, comece reconstruindo o diálogo. Não tente recuperar 10 anos em uma noite. Comece com uma frase. Talvez essa frase seja: eu sei que nós estamos distantes, mas eu não quero mais continuar assim. Ou ainda: eu não quero discutir com você, eu quero apenas entender você. Ou simplesmente: eu sinto tanta falta de nós. Às vezes, a primeira palavra depois de um longo silêncio não precisa ser perfeita, ela só precisa ser verdadeira. Se você percebeu que a comunicação do seu casamento está desgastada, faça uma coisa ainda hoje. Desligue o celular, sente-se com seu cônjuge, olhos nos olhos e diga: eu não quero conversar para provar que estou certo. Eu quero conversar porque eu ainda acredito que nós podemos nos encontrar novamente. Talvez você não consiga resolver tudo naquela conversa. Tudo bem. Comece ouvindo, comece reconhecendo, comecem sendo vulneráveis, comecem novamente. Porque muitas vezes a restauração de um casamento não começa quando os dois finalmente encontram as palavras perfeitas. Começa quando os dois decidem parar de se proteger um do outro e começam novamente a se aproximar. E se você é uma pessoa de fé, não tenha medo de colocar Deus no centro desse processo. A Bíblia nos ensina que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. E talvez essa seja uma das maiores necessidades de muitos casamentos hoje. Menos defesa, mais escuta. Menos acusação, mais vulnerabilidade. Menos competição e mais parceria. Agora, se esse vídeo falou com você, compartilhe com seu marido,
Compartilhe com a sua esposa. E escreva aqui nos comentários: eu quero restaurar a comunicação no meu casamento. Talvez essa seja a primeira declaração de uma nova fase na história de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.